O mundo todo se acostumou ao Papa Leão XIV, um nome que, como leão da tribo de Judá, carrega o peso da história e da autoridade. Mas foi numa noite fria, na vastidão silenciosa da basílica, que ele foi confrontado por uma voz, um sussurro vindo da pedra, chamando seu nome de batismo, Robert. Queridos fiéis, o que estamos trazendo nessa história descoberta de hoje é uma mensagem de fé. Fique conosco, prepare-se para sentir-se dentro de um dos corredores do Vaticano. Que Deus abençoe a cada segundo que ouvires. Era uma noite tardia na Basílica de São Pedro. As multidões de peregrinos já tinham ido embora há muito tempo. As imponentes portas de bronze estavam fechadas e o eco dos passos tinha desaparecido, deixando apenas um zunido sutil do silêncio sob a cúpula gigantesca. Algumas velas bruxuleavam nas capelas laterais, suas chamas curvando-se levemente, como se perturbadas por um sopro invisível. O cardeal Luiz Antônio Teigou havia permanecido ali, depois das vésperas. Era comum ele rezar mais tempo do que os outros, seu rosário girando silenciosamente entre os dedos. Mas esta noite era diferente. Havia um peso, uma coisa não dita que o pressionava, urgindo-o a ficar diante do altar-mor da Basílica, o altar da confissão, que fica diretamente acima do túmulo de São Pedro. Ele se ajoelhou, a cabeça baixa, sussurrando orações. O altar da confissão pelo qual o Papa Leão XIV se ajoelhou é o ponto focal da fé católica, a rocha onde a Eucaristia é celebrada, e é literalmente erguido sobre o local onde a tradição diz que Pedro, o primeiro Papa, foi sepultado. Ficar ali, naquela hora, não é apenas devoção, é encarar a fundação da própria Igreja. Liturgicamente, o altar é o próprio Cristo. O que está para acontecer, acontece no ponto mais sagrado do catolicismo, e é o que você descobrirá nos próximos minutos. Contudo, à medida que os minutos se esticaram para 1 hora, uma estranha inquietação rastejou em seu coração. As velas perto do altar se apagaram, mesmo sem haver corrente de ar. O chão de mármore sob ele parecia mais frio que o normal, quase como se pulsasse fracamente com vida. Teigou ergueu a cabeça, seus olhos fixos no grandioso baldaquino de Bernini que se elevava sobre ele. Por razões que não conseguia explicar, sentiu-se compelido a agir. Levantando-se lentamente, subiu os poucos degraus que levavam diretamente à mesa do altar. Seus dedos traçaram o tecido de linho, gasto por incontáveis missas, incontáveis orações. Então, como se movido por algo que o transcendia espiritualmente, ele colocou a palma da mão espalmada sobre a pedra. Um arrepio repentino o atingiu, subindo por seu braço. Sua respiração falhou, seus lábios se entreabriram, mas nenhuma prece surgiu. O silêncio se aprofundou, pesado e sufocante. Parem e pensem. Esse é o momento crucial em um lugar sagrado. Um cardeal, um homem que passou a vida inteira falando com Deus, de repente, fica mudo. Aquele silêncio na maior igreja do mundo não é paz, é um vácuo, é a calma antes do... Neste instante, o Papa Leão XIV entrou. Ele pretendia apenas atravessar a basílica, a caminho de volta de uma reunião tardia. Vendo Teigou diante do altar, ele diminuiu o passo, seus sapatos ecoando suavemente. A princípio, sorriu levemente. A devoção de Teigou não era surpresa, mas então ele notou a postura do cardeal, rígida, tensa, a mão pressionada contra o altar, como se estivesse preso ali por um peso invisível. O Papa Leão XIV, com uma voz suave, mas firme, questionou: Luiz, o que você está fazendo? Teigou virou-se lentamente. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados, como se tivesse visto algo sob a superfície da pedra. O cardeal Teigou, com a voz trêmula e num sussurro, respondeu: Santo Padre, há algo aqui. O Papa se aproximou, uma inquietação crescendo em seu peito. Algo? O que você quer dizer? Teigou levantou a mão, revelando uma marca fraca impressa em sua palma. Não era uma ferida, mas uma sombra do grão do altar pressionada em sua pele, como se tivesse sido esculpida. O cardeal Teigou emitiu uma voz rouca. Quando toquei, senti uma presença. Chamou o meu nome. O Papa Leão XIV congelou com as palavras. Por um longo momento, nenhum dos dois homens se moveu. O silêncio da basílica parecia ressoar com uma vida oculta. Finalmente, o Papa balançou a cabeça, sua expressão grave. Deixe o altar, Luiz.
Afaste-se. Taigou obedeceu, recuando os degraus. Agarrou o rosário, as mãos tremendo. O Papa se aproximou devagar, os olhos fixos na pedra. Colocou uma mão no corrimão, mas não subiu. Algo nele resistiu, como se o advertisse. Não se aproxime mais. Nesse momento é que a tensão começa. É a quebra de protocolo mais dramática. O Papa, o vigário de Cristo, o homem cuja função é ajoelhar-se ali e rezar, não consegue. Ele resiste ao seu próprio instinto sagrado. Isso não é medo, é discernimento em sua forma mais pura. Ele não está fugindo, ele está testando. O altar é o próprio Cristo, mas se o centro está comprometido, o líder não pode validar a ilusão. Normalmente, ele teria caído de joelhos diante do altar, sussurrando preces, como fizera incontáveis vezes. Mas naquela noite, depois do que Taigou dissera, depois do que ele fizera, ele não podia. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra veio. O Papa Leão XIV, com uma voz baixa, quase angustiada, disse: "Não posso rezar aqui, não depois disto." As palavras atingiram Taigou como um golpe. Ele encarou o Papa, incapaz de falar. Leão se virou para ele, o rosto pálido. "Se o altar chamou seu nome, Luiz, então não sou mais eu quem deve responder. Mas até que eu saiba o que isso significa, eu não me ajoelharei aqui, não esta noite." As velas piscaram violentamente, suas chamas dobrando-se em direção ao altar, como se fossem atraídas por ele. Ambos os homens pararam. A respiração superficial. A grande cúpula acima pairava em silêncio, como se prendesse a respiração com eles. O Papa recuou para as sombras da nave. O Papa Leão XIV, sussurrando com a voz trêmula, disse: "Devemos discernir se isto é luz ou algo que a imita." E pela primeira vez em seu pontificado, o Papa Leão XIV se afastou do altar de São Pedro, sem fazer uma única oração. A crise de fé no Vaticano. A noite não terminou facilmente para nenhum dos dois. Depois que o Papa se afastou do altar, os dois caminharam pela longa nave de São Pedro em silêncio. Seus passos ecoavam como acusações, cada som amplificado sob a vasta cúpula. Taigou segurava o rosário com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. As mãos do Papa, normalmente dobradas em prece calma, pendiam rígidas ao seu lado. Quando chegaram às portas de bronze, Keller, o capitão da guarda noturna, saudou bruscamente, surpreso ao ver o Santo Padre saindo tão tarde. Ele esperava o aceno de bênção, usual, mas nenhum veio. O Papa Leão apenas passou, seus olhos distantes, seus lábios imóveis. Aquele silêncio perturbou Keller mais do que qualquer aviso falado. Os dois homens se separaram no corredor. Taigou recuando para seus aposentos, o Papa subindo lentamente em direção à sua câmara. Nenhum dormiu. Taigou permaneceu acordado, olhando para a fraca marca em sua palma, onde o padrão do altar havia se pressionado em sua pele. Toda vez que fechava os olhos, sentia novamente aquele arrepio frio, aquela presença estranha subindo de debaixo da pedra. O Papa, sozinho em sua câmara, sentou-se diante de um pequeno crucifixo. Normalmente sua oração era constante, o rosário fluindo conta por conta. Mas naquela noite, nenhuma palavra vinha. Seus lábios se entreabriram e fecharam. Sua mente repassava o sussurro de Taigou. Chamou o meu nome. Ele pressionou a testa contra a mão, sussurrando finalmente: "Senhor, se isto é teu, mostra-nos. Se não é, silencia-o." Mas a única resposta foi o ranger da madeira velha e o sino distante tocando à meia-noite. Aqui, meus amados fiéis, é onde o drama de bastidores começa. O Papa está numa luta espiritual que ele não pode verbalizar, e o silêncio dele é um grito para quem está de fora. Essa é a essência do medo. O líder máximo, o homem de Deus que deveria ter todas as respostas, está dizendo: "Eu não sei", com a sua ausência. E no Vaticano, um segredo nunca fica só no quarto do Papa. Pela manhã, sussurros já haviam começado. Um sacristão limpando as capelas laterais jurou ter visto o Papa sair sem se curvar para o altar-mor. Outro alegou ter ouvido vozes ecoarem estranhamente depois do recolher. Ao meio-dia, o rumor havia se espalhado para as cozinhas. O Santo Padre se recusou a rezar em São Pedro. Os guardas suíços murmuravam entre si. Ele se afastou do altar. Impossível. No entanto, até eles falavam mais baixo, como se o mármore pudesse ouvir. Na secretaria, o Monses,
Alberto Rivas ouvia atentamente enquanto o secretário retransmitia o pouco que sabia. Rivas franziu a testa, seus olhos se estreitando. O Papa se recusou, não por negligência, mas por medo. Ele se benzeu, sussurrando. Então, algo grave se agitou. Em outra ala, o arcebispo Gugarotti rejeitou a história com irritação. Exageros. Ele estava cansado. Eles transformam isso em escândalo, nada mais. Contudo, sua voz denunciava inquietação, e ele ordenou que a basílica fosse fechada. Aos peregrinos até novo aviso. Um ato que apenas alimentou ainda mais o rumor. O cardeal Rei, o mais velho do colégio, procurou o Papa diretamente. Entrando em sua câmara, encontrou-o sentado em uma cadeira simples, olhando para as próprias mãos. O cardeal Rei, com uma voz suave, perguntou: Santo Padre, eles já estão falando. Dizem que você não rezaria no altar. O que devo lhes dizer? Leão levantou a cabeça devagar. Seus olhos estavam sombreados, mas sua voz firme. Diga-lhes: apenas que estou discernindo. O pastor deve testar o chão antes de deixar o rebanho pisar nele. Ray curvou-se profundamente, embora seu coração se tornasse mais pesado a cada palavra. A palavra discernindo, do latim discernere, separar, é chave. Não é investigando ou estudando. É um termo usado na teologia que implica buscar a vontade de Deus em meio a sinais confusos, distinguindo o bem do mal, o divino do demoníaco. Quando o Papa usa essa palavra, ele não está dando uma desculpa política. Ele está convocando a Igreja a um ato de introspecção espiritual de vida ou morte, a prova de fogo e a divisão do colégio. Naquela noite, Teigou voltou sozinho à basílica. Entrou em silêncio, meio que esperando que as portas o resistissem. A grande nave estava vazia, silenciosa como pedra. O altar pairava sob o baldaquino de Bernini, majestoso, mas pesado com a memória. Ele subiu os degraus novamente, os joelhos tremendo. Devagar, hesitantemente, colocou a mão mais uma vez sobre o tecido. Por um momento nada aconteceu. Ele exalou aliviado. Então, congelou. O linho estava quente. Ele puxou a mão de volta, mas o calor agarrou-se à sua palma, mais forte do que antes. Ele cambaleou para trás, sussurrando. O Santo Padre estava certo. Algo permanece aqui. Quando ele contou ao Papa mais tarde, Leão empalideceu. Ele não falou imediatamente, mas finalmente disse: então, não é imaginação. Se a própria pedra se agita, não devemos levar isso levianamente. Naquela noite, quando os sinos tocaram novamente, ambos os homens estavam acordados. E pela primeira vez desde sua eleição, o Papa Leão XIV passou um dia inteiro sem se ajoelhar uma vez diante do altar de São Pedro. E em todo o Vaticano, o sussurro cresceu mais alto. Por que o Papa se recusaria a rezar? Com todo respeito, querido fiel. Mas na linguagem aqui do Brasil, imaginem o meme que isso virou. O Papa Leão não reza no altar de Pedro. A manchete global. A crise não está mais no altar, está na praça. A igreja não se quebra de uma vez. Ela se quebra nos corredores, nas fofocas, nas cozinhas. O silêncio do Papa é a dinamite. O boato é o rastilho. No terceiro dia, a história não era mais rumor, mas um peso pressionando o próprio Vaticano. A basílica permaneceu fechada sob o pretexto de reparos, mas todos sabiam a verdade. O colégio de cardeais não podia ignorar isso. Pela manhã, vários se reuniram em uma câmara abobadada perto da Biblioteca Apostólica. O cardeal Giovanni Battista Rei, frágil, mas ainda imponente, começou com um suspiro pesado. Irmãos, vocês ouviram o que se diz. E ao contrário de muitos rumores, este vem com testemunhas. O Papa entrou em São Pedro à noite, viu Teigou no altar e depois não se ajoelhou. Precisamos saber o porquê. O arcebispo Cláudio Gugarotti falou rapidamente, sua voz cortante. A explicação é simples. Exaustão, talvez até doença. Ele não recusou rezar. Não devemos deixar que contos selvagens envenenem o ar. Mas o Monsenhor Alberto Rivas, mais jovem e menos cauteloso, balançou a cabeça. Seus olhos ardiam de convicção. Eu mesmo falei com o sacristão. Ele disse. O Santo Padre sussurrou. Não posso rezar aqui. Não depois disto. Isso não é uma pausa, arcebispo. Isso é recusa. Algo aconteceu no altar que o abalou. A câmara se agitou em desconforto. Alguns se benziam, outros baixavam a cabeça em silêncio. Foi então que o cardeal Teigou entrou. Seu rosto,
Estava pálido, sua mão envolta em uma tira de linho, embora nenhuma ferida sangrasse. Todos os olhos se voltaram para ele. O cardeal rei, com uma voz suave, perguntou: Luiz, diga-nos a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Taigou hesitou, apertando o rosário. Sua voz era baixa, mas clara. Eu toquei o altar, senti um arrepio, não de calor, mas de frio, como se a própria pedra vivesse. E ouvi meu nome, não gritado, mas sussurrado. Mostrei ao Santo Padre a marca que deixou em minha palma. Ele se afastou. Ele disse que não podia rezar até saber o que significava. A câmara explodiu em murmúrios chocados. Gugarotti bateu a mão na mesa. Bobagem. O altar permaneceu por séculos sem incidentes. Devemos acreditar que ele de repente chama nomes? Que a pedra fala: Cardeal, você estava cansado, nada mais. Mas Rivas inclinou-se para a frente, o rosto tenso. E, no entanto, o Papa confirmou isso com sua recusa. Se nada tivesse ocorrido, ele teria rezado como sempre. Algo aconteceu e o abalou profundamente. A sala silenciou novamente. Por fim, o cardeal rei falou, a voz trêmula: Então, enfrentamos um assunto grave, pois se o Santo Padre não pode rezar no altar de Pedro, como se pode pedir aos fiéis que se ajoelhem lá? Que mensagem isso enviará? Ninguém respondeu. O peso da pergunta pairava sobre eles como a cúpula da própria basílica. A questão do cardeal rei é existencial. O que permanece da fundação? Na teologia católica, a voz de Pedro e, por extensão, o altar sobre seu túmulo é a âncora. Se essa âncora, o lugar da confissão de fé, se torna fonte de incerteza e potencial tentação, o Vaticano não está apenas em crise política. Ele está encarando um ataque à sua identidade espiritual. A tentação não veio da carne ou do mundo, veio da pedra. Agora é que vem a parte do confronto religioso. Naquela noite, o Papa convocou um círculo menor em sua câmara particular. Keller estava em silêncio perto da porta como testemunha, a mão nunca se afastando do punho da espada, embora nenhuma ameaça pairasse. Taigou sentou-se em frente ao Papa, sua mão envolta em linho repousando sobre a mesa. O Papa Leão XIV, com uma voz baixa e cansada, mas resoluta, disse: Eu não me ajoelharei até saber o que era. Talvez não seja nada, talvez seja tentação, talvez seja mais. Mas curvar-se cegamente diante disso seria arriscar desviar a igreja. O pastor deve testar o pasto antes de seu rebanho. O cardeal Taigou sussurrou roucamente: Santo Padre, temo voltar. Cada vez que fecho os olhos, sinto isso de novo. O olhar do Papa se suavizou. Então você não voltará sozinho. Mas por enquanto, o silêncio deve ser mantido. O mundo ainda não pode ouvir que o altar de Pedro chamou um nome. O peito de Keller se apertou. Ele havia guardado muitos segredos, mas nunca um que parecesse tocar o fundamento da própria igreja. No entanto, fora do palácio, o sussurro crescia mais alto. Peregrinos que eram afastados da basílica exigiam respostas. Por que o grande altar estava fechado? Por que o Papa não rezava na missa desde aquela noite? E assim, sob o mármore e o ouro, a inquietação escoou como água através da pedra. Algo se agitara no altar, e até que o Papa o enfrentasse novamente, toda a igreja permaneceria em suspense. A decisão foi tomada em sussurros, não em decretos. Nenhum anúncio. Apenas um punhado de homens sabia que o Papa Leão XIV retornaria a São Pedro naquela noite para encarar o altar mais uma vez. Ele não podia permitir que os rumores inchassem sem controle, nem podia rezar abertamente enquanto a incerteza o consumia. O assunto tinha que ser testado em silêncio. A basílica foi desocupada horas antes que as maciças portas de bronze fossem trancadas, as tochas apagadas. Apenas algumas velas bruxuleavam perto da nave, lançando longas sombras sobre o mármore que sentira séculos de joelhos. Guardas foram postados discretamente, embora suas ordens fossem incomuns. Ninguém deveria se aproximar, não importa o que ouvissem lá dentro. Capitão Keller liderou o pequeno grupo. Suas botas ecoavam suavemente enquanto guiava o Papa pela nave central. Ao lado de Leão, caminhava o cardeal rei, escolhido não pela juventude, mas por sua longa memória da igreja. Taigou o seguia, pálido e abalado, sua mão ainda enfaixada, embora insistisse que não poderia ficar longe do que havia começado com ele. Quando
chegaram aos degraus do altar da confissão, o Papa fez uma pausa. O baldaquino de Bernini pairava sobre eles, suas colunas de bronze retorcidas como guardiões, congelados em eterna vigilância. O silêncio da basílica pressionava pesadamente, quebrado apenas pelo fraco silvo da luz das velas. O Papa Leão XIV falou calmamente, sua voz firme. Ninguém se ajoelha, ainda não. Eles subiram os degraus juntos. O pano do altar brilhava pálido na penumbra. A superfície de mármore parecia comum, sólida, silenciosa. No entanto, todos sentiam a tensão no ar, como se a própria pedra prendesse a respiração. O Papa Leão XIV, virando-se para Taigou, perguntou: Luís, você tocou primeiro. Tem coragem de fazê-lo de novo? O rosto de Taigou se contraiu. Seus lábios se moveram em uma oração silenciosa. Então, com dedos trêmulos, ele colocou a mão sobre o linho. Por um momento, nada aconteceu. Ele exalou aliviado. Então, congelou. O linho estava quente. Ele puxou a mão de volta, mas o calor agarrou-se à sua palma, mais forte do que antes. Ele cambaleou para trás, sussurrando. O Santo Padre estava certo. Algo permanece aqui. O Papa avançou. Basta. Ele colocou sua própria mão firmemente sobre o altar. Frio, mais profundo que a pedra, mais profundo que o inverno. Ele o atravessou, não como um toque, mas como um reconhecimento. Seu nome não soou em voz alta, mas na caverna de sua mente, ele o ouviu claramente. Robert. Ele puxou a mão de volta. A respiração irregular. O cardeal-rei avançou, alarmado. Santo Padre. Os olhos de Leão ardiam com o choque. Ele me conhece. A câmara silenciou. As velas piscaram violentamente, suas chamas dobrando-se em direção ao altar. O cardeal Taigou, com a voz trêmula, perguntou: O senhor também ouve? O Papa não respondeu imediatamente. Ele apertou as duas mãos, como se segurasse o rosário, embora não houvesse nenhum ali. Seus lábios se moveram, formando as palavras do credo. Credo e nunum. As chamas se acalmaram. O mármore parecia ser apenas mármore novamente. No entanto, o eco do nome permaneceu em seu peito. Por fim, ele se virou para eles, o rosto pálido, mas composto. Não posso rezar aqui até saber se essa voz é de Deus ou não. Ajoelhar-se cegamente seria levar os fiéis para as sombras. O cardeal-rei, abalado, curvou a cabeça. Então devemos discernir isso com cuidado. Mas, Santo Padre, isso não pode permanecer em segredo para sempre. A basílica está fechada. O povo está inquieto. Eles já sussurram sobre escândalo. Leão assentiu, sombrio. Eu sei. Em breve precisaremos de testemunhas, mas esta noite o silêncio é nosso escudo. Keller se moveu inquieto, a mão roçando o punho de sua espada, embora não fosse proteção contra o que enfrentavam. Ele havia guardado papas contra homens, mas nunca contra uma pedra que sussurrava nomes. O pequeno grupo desceu os degraus em silêncio. O altar pairava atrás deles, inalterado, mas carregado. De memória, cada homem sentiu o peso do que tocara, ou se recusara a tocar. Lá fora a noite estava tranquila, mas a praça não estava vazia. Peregrinos haviam se reunido mesmo na escuridão, ajoelhados nos portões, embora as portas estivessem trancadas. Cantavam hinos suavemente, suas vozes subindo como incenso. Nenhum deles sabia o que havia se agitado dentro da basílica naquela noite, mas todos sentiam isso. Algo havia mudado, algo que ia além dos portões de pedra. E pela segunda vez, o Papa Leão XIV havia se afastado do altar sem uma única oração. O tumulto na praça e a decisão final. Na manhã seguinte ao retorno secreto à basílica, aqueles que estiveram no altar mal falaram. O capitão Keller não deu relatório. O cardeal-rei evitou perguntas. E o cardeal Taigou enrolou a mão mais apertadamente no linho, como se quisesse sufocar a memória daquele toque. O próprio Papa permaneceu em silêncio, falando apenas com seu confessor em palavras que ninguém mais ouviu. Mas no Vaticano, o silêncio nunca é suficiente. Os sacristães, que foram ordenados a se retirar antes da entrada do Papa, notaram as ordens incomuns. Guardas sussurraram uns para os outros sobre portas trancadas por horas a fio. Servidores carregaram velas que haviam queimado até o fim em horários estranhos. Cada detalhe, insignificante por si só, ganhou peso à medida que era repetido. Essa é a clássica lei do Vaticano. O que se tenta esconder, se multiplica. Um segredo na igreja
é como uma gota de água no mármore. Ele se espalha, se infiltra e mancha tudo. E aqui, o segredo não era político, era metafísico. Imaginem a tensão na cozinha dos guardas suíços, tomando o café da manhã. O Papa Leão não reza, a pedra fala, e eu tenho que limpar a cera. Ao meio da tarde, o rumor se espalhou pelo palácio apostólico. O Papa retornou ao altar em segredo, mas novamente não rezou. Alguns rejeitaram a ideia. Bobagem, murmurou o secretário. Ele estava doente, nada mais. Outros se benzeram e sussurraram. Se ele não se ajoelha, algo deve estar terrivelmente errado. O Monsenhor Rivas, cuja fervorosa convicção muitas vezes superava a cautela, falou abertamente demais no refeitório, inclinado sobre o prato de massa. O Monsenhor Rivas, baixinho, mas com fogo, cochichou. Ele teme o que fala debaixo do altar. Ele mesmo o ouviu. Ao cair da noite, essa frase havia chegado às cozinhas, depois aos portões e, em seguida, aos ouvidos dos peregrinos que esperavam do lado de fora. Na praça, os fiéis se apertavam, inquietos e confusos. Por que a basílica ainda estava fechada? Por que nenhuma missa havia sido oferecida no altar da confissão por 3 dias? Por que o próprio Papa não tinha sido visto ajoelhado? Uma mulher agarrou seu filho e sussurrou. Talvez o altar esteja profanado. Um velho retrucou. Não, talvez seja sagrado demais até para ele. A ambiguidade fez os rumores crescerem mais acentuados, não mais fracos. Dentro do palácio, o Papa reuniu o pequeno grupo em sua câmara. O cardeal Rey, Teigou, Keller e alguns padres de confiança estavam diante dele. Sua voz estava firme, mas carregada. O segredo não pode se sustentar. O povo já sussurra. Se eu permanecer em silêncio, eles inventarão sua própria verdade. Mas se eu falar muito cedo, eles o tomarão como profecia. Teigou baixou os olhos. Santo Padre, então devemos testá-lo novamente, não com sussurros, mas com testemunhas que não possam negar o que veem. Se for de Deus, que a igreja saiba. Se não for, devemos expulsá-lo. O cardeal Rey balançou a cabeça, sua voz frágil tremendo. Expor o altar a muitos olhos é arriscar um escândalo sem medida. Os fiéis se ajoelham ali porque é o túmulo de Pedro. Se eles acreditarem que ele fala nas sombras, o que faremos então? O Papa apertou as mãos, o olhar fixo no crucifixo em sua parede. Melhor que eles tremam na verdade do que se ajoelhem na ignorância. A igreja nunca foi salva pelo sigilo, mas pela luz. Suas palavras gelaram a sala. Até Keller, que pouco sabia de teologia, sentiu o peso delas. Essa frase do Papa é um divisor de águas e tem grande impacto bíblico. Preste bastante atenção, meu querido fiel, pois ele está citando a exortação de São João em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O Papa está transformando o medo em um exercício de discernimento evangélico. Ele está dizendo, se Satanás se disfarça de anjo de luz, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a única resposta é o teste público e inegável. Naquela noite, a basílica permaneceu trancada, mas a praça lá fora ficou mais lotada do que nunca. Peregrinos acenderam centenas de velas, suas chamas tremendo no vento. Hinos subiram na escuridão. Uma estranha expectativa encheu o ar. À meia-noite, um sacristão que passava jurou ter ouvido um som vindo de dentro da basílica. Não um cântico, não uma canção, um sussurro, fraco, mas distinto, ecoando contra a pedra. Ele fugiu, benzendo-se furiosamente, e pela manhã seu relato estava sendo repetido em todos os cantos de Roma. O Papa levantou-se cedo, o rosto marcado pela exaustão. Ele reuniu suas forças, virando-se para Teigou e Rey. Amanhã abriremos as portas. Chega de segredos. O altar será testado à vista de outros. Se falar, falará diante de testemunhas. Se permanecer em silêncio, saberemos se o medo nos enganou. Os homens curvaram a cabeça, embora a inquietação lhes toldasse o coração. Ao amanhecer do dia seguinte, os sinos de São Pedro tocaram em seu ritmo habitual. Peregrinos se apertaram, esticando o pescoço para ver. O Papa entrou por último. Sua batina era simples, seus passos lentos, mas seu rosto ostentava uma estranha calma.
Ele se virou para os reunidos. Vocês verão o que eu vejo. Vocês ouvirão o que eu ouço. E quando estiver concluído, vocês darão testemunho perante a igreja. Nos degraus do altar da confissão, o Papa levantou a mão. Ninguém se ajoelha, até que esteja claro. O Papa subiu primeiro. Ele colocou sua própria mão firmemente sobre o altar, frio. E então, como antes, ele a ouviu, não em voz alta, mas por dentro. Um sussurro que percorria os ossos e o sangue. Robert. Ele retirou a mão bruscamente. Ele me chama de novo. Teigou avançou, tremendo. E a mim? Teigou pressionou a palma da mão contra o linho. Instantaneamente, seu corpo enrijeceu. Seus lábios se entreabriram em choque. Fala ainda. Meu nome, sempre o meu nome. O Monsenhor Rivas caiu de joelhos, chorando. É santo. O altar o conhece. Chama-os pelo nome. O próprio Senhor falou. O arcebispo Gugarotti, friamente cortante, disse: Não, isso não é bênção. Pedras não falam o nome dos homens. Se chama tenta, se tenta, engana. O Papa Leão XIV, com uma voz calma, disse: Eu não me ajoelharei, não até que eu saiba a fonte. Se é luz, deve revelar-se. Se é sombra, permanecerá oculta. Mas eu não rezarei para o que eu não conheço. As portas de bronze da basílica se abriram. A luz da manhã inundou o interior e, com ela, o som de milhares de peregrinos ajoelhados na praça. O Papa se virou do altar. Ele desceu os degraus e encarou os reunidos. Vocês viram, vocês ouviram, falem como quiserem. Mas quanto a mim, eu não me ajoelharei até que o céu desmascare o que se agita debaixo desta pedra. A basílica tremeu com o som do povo lá fora. O silêncio reinou, quebrado apenas pelo bruxuleio das velas, a confissão pública e o último teste. No dia seguinte, no 9º dia, o Papa Leão XIV saiu para a praça. O povo estava tenso, clamando por uma resposta. O Papa Leão XIV levantou a mão e lentamente o barulho diminuiu. Sua voz já estava cansada, mas clara, e disse: Meus filhos, eu ouvi seus clamores. Vocês perguntam por que não me ajoelho no altar de Pedro. Eu lhes digo, porque eu devo saber se a voz que fala ali é do céu ou da sombra. Gritos de surpresa ecoaram na multidão. Ele chama o meu nome, chama o nome do cardeal Teigou, mas até que eu saiba de quem é essa voz, eu não me curvarei, pois o pastor não pode conduzir seu rebanho para uma armadilha. Um grande lamento se elevou da praça. Rezem, não para a pedra, não para nomes. Rezem para Cristo somente. Se esta voz é dele, ela se revelará. Se não, suas orações a banirão. O Papa Leão XIV virou-se e entrou na basílica. Naquela noite, o Papa Leão XIV, Teigou, Rei, Gugarotti, Rivas e Keller se reuniram para o último teste. O Papa Leão XIV, com uma voz resoluta, disse: Esta noite a voz responderá. Se for luz, eu me ajoelharei. Se for sombra, eu a comandarei a fugir. O Papa subiu os degraus sozinho. Ele colocou a mão firmemente sobre a pedra do altar. Silêncio, frio, e então o sussurro veio. Robert, ele pressionou com mais força. Se você é Cristo, fale não o meu nome, mas o seu. Silêncio. O Papa Leão XIV, gritando, com a voz falhando, disse: Diga o nome acima de todo nome. A basílica tremeu. Então, fraco, mas inegável, outro sussurro subiu. A voz com um sussurro tênue. Jesus. Quase imediatamente um segundo som se seguiu, mais escuro, distorcido. A outra voz com um sussurro sombrio. Robert. O Papa Leão XIV cambaleou para trás. Duas vozes. Luz e sombra. Ambas. Teigou gritou: Então, em que devemos acreditar? O Papa Leão XIV levantou os olhos para o crucifixo. Que Cristo nunca está ausente, mas também o tentador nunca está longe. O teste não é ouvir, mas discernir. Com os joelhos trêmulos, ele se ajoelhou, não para a pedra, mas para o crucifixo. Sua voz soou clara: Eu me ajoelho somente a Cristo. Naquele instante, cada vela na basílica flamejou brilhantemente e então se extinguiu como uma só. A escuridão caiu. Quando as velas foram reacessas, o altar estava como antes, silencioso, frio, imóvel. A marca na palma de Teigou desapareceu. O Papa Leão XIV, com uma voz suave, disse: Está terminado. Não porque a voz cessou, mas porque Cristo falou mais alto. Nós não rezamos para pedras. Nós rezamos somente para ele. No dia seguinte, o Papa Leão XIV ofereceu missa no altar da confissão. Ele rezou em voz alta, sua voz firme, seus joelhos firmes sobre o mármore. Entre aqueles que testemunharam, uma verdade permaneceu marcada. Eles ouviram ambos os nomes falados, luz e sombra,
misturando-se no coração da igreja. E embora o Papa rezasse novamente, nenhum esqueceria a noite em que o céu e o inferno pareciam sussurrar através do túmulo de Pedro. A história não terminou com a última oração do Papa. Ela apenas começou. Se a graça divina habita dentro de você, meu caro fiel, não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, um pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros. E que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe e te livre do mal. Amém.